Esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. Nossa, Ele tem 60 imagens coloridas, porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que está rolando. Então, é uma das principais obras do tema no Brasil. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Em relação a sepultamento, essas coisas, eu sempre falei, né, que eu não queria ser... O pessoal até acha estranho, eu não acho. Mas eu falava que eu não queria ser nem sepultado nem cremado, né? Que eu queria ser empalhado e que eu ficasse no canto da sala de casa assim, ó. E não é mentira. O mais engraçado é que não é mentira. A Sara não vai fazer isso, que ela é esperta, rapaz. Então, eu falei, mas é sério. Né, Sara? Se ele cair fora, não vai fazer isso, não. Eu queria mesmo, porque eu acho muito, muito mórbido você ficar no cemitério ali, tá ligado? Não, Toda vez que eu fosse na sua casa, eu ia dar um murro na sua casa. Olha só, uma vez eu estava numa O que você vai fazer palestra... na minha casa, senhor? Fala aí. O que você vai fazer na minha casa, senhor? Você ia estar lá, ué! Peguei, aí, ó. Você é um bandido. Ah, já cara. descobriu. Você ia estar lá, pô. Já vi quem vai querer consolar. Uma vez me perguntaram assim numa palestra. Uma senhora falou assim pra mim: você pretende ser cremado, Wagner? Eu falei: eu não, vou sair fora e deixar o corpo ser cremado. Eu não vou cremar nunca. Sim. Eu não posso ser enterrado ou cremado. Deixa o corpo aí. Porque há essa confusão de eu não quero ficar enterrado. Ninguém é enterrado. O corpo, o invólucro físico vai para baixo. O espírito é a estrela que sobe para outro plano. Nenhum de nós vai para 7 palmos embaixo da terra, nem vai queimar e nem vai molhar. Não vai sentir isso, você diz, nós né? não somos daqui. Aquele Nós corpo estamos deixa de ser um aqui indivíduo, temporariamente. né? Deixa de ser um indivíduo, exatamente. Volta O indivíduo matéria, continua. né? Volta essa matéria. Sabe aquela história, tu és pó e ao pó voltará? Isso é relativo ao corpo humano, porque o espírito não é pó, o espírito é energia pura, vem de outro plano, já estava vivo antes, entra e sai, continua vivo. Mas, ô Wagner, e as histórias dos suicidas que ficam presos no corpo? É diferente. Tem a história do Raul e tem uma história também do Chico. Do Raul, explica, contextualiza, que ninguém é obrigado a saber, viu, Do Pedro? Raul Seixas, né, que ficou preso no corpo durante alguns anos. Mas ele se matou? Mas ele foi suicídio consciente, né, por causa do excesso de álcool. O Raul Seixas e teve a história por causa do alcoolismo. Chico Xavier, que falou que uma vez foi no cemitério e encontrou um espírito que exalava cachaça e tudo. Eu já vi tudo isso também. Já vi também. Sim. E aí diferente. ele salva as pessoas que estão presas ao corpo debaixo da terra. É diferente, Como é o que é essa seguinte, situação? vamos fazer um exemplo paralelo. Um suicídio é o seguinte caso: você está aqui num corpo, vamos supor, para viver 80 anos, programado pela espiritualidade superior por você. Aos 40 anos você destrói o corpo. Se suicida. Então o corpo cai, mas a carga de energia ainda estava na metade. E essa carga de energia manteria você dentro do corpo por uma vida. O corpo baixa para a Terra e esse campo energético, que é a aura, continua ali, porque ele está na metade. Ele não permite que o espírito se desprenda. Então, quando se fala que o suicídio fica agarrado ao cadáver, não é dentro, é no campo energético relativo. Ele não consegue se soltar porque a carga de energia prende ele. Esse que é o problema principal. E o suicídio, qual era a ideia principal? Deixar de viver, que para ele seria deixar de pensar. Ele perde o corpo e, como espírito, ele não deixou de pensar, ele não deixou de existir. Conclusão, não resolveu nada, perdeu o corpo e não deixou de pensar, e agora fica em loop com a ideia da autodestruição. Passou para a mente dele, já não é o corpo. Então o suicídio é um problema. A ideia de autodestruição na mente, não mais no corpo. Mas como é que fica depois a pessoa se suicida? Vamos lá, no plano espiritual. Não fica legal, por causa do que eu estou falando. Na uma verdade, pessoa que vai... Dores ainda se mantém, o pensamento ainda exatamente, se mantém. porque a pessoa tem na mente a ideia de autodestruição. Para ela morrer seria deixar de existir. Seria positivo. Ela perde o corpo, mas não deixou de existir, porque ela existe enquanto espírito. Então ela não fez o que ela queria, ela não deixou de existir. Está sem o corpo e sem conseguir escapar do raio de ação do corpo, porque a energia não esgotou. E o suicídio então percebe que ele perdeu o veículo que a vida deu para ele se resolver cá embaixo, não deixou de existir, ele não resolveu nada, é um gol contra. E isso prejudica Mas o ele espírito. sente as dores no corpo? A dor está na mente dele. Qual é a dor do suicídio? Existir. Tanto que ele não quer existir. Qual é a maior dor do que você existir quando você não queria pensar mais? É o fato de você existir. É a maior dor do suicídio. Consciência. Mas a gente não continua existindo após a morte? Então, mas é isso que eu estou te falando. O que um suicídio seria o objetivo dele? O objetivo. Ele não alcança o objetivo. Destruir a consciência. Isso não é possível. Você destrói o corpo. Mas vamos supor então aqui. Vamos supor um cara que se mata porque ele está desesperado, que ele está afundado em dívida. Tá. Vamos supor. Ele fugiu das dívidas. Tá, mas sim, mas o que acontece? Todo suicídio
quando se mata, ele só pensa nele, nunca pensa Sim. no entorno das pessoas que vão sofrer Exatamente, sim. com a perda dele. É um processo também que causa sofrimento. E a pessoa entra em looping, o problema é só dela. Quantas pessoas estão endividadas agora, Felipe, no mundo inteiro e não estão se matando? Não, várias. Um monte, ainda mais nessa crise. Então, os motivos pelo qual uma pessoa tenta escapar da vida são vários. Você tem desde um alcoólatra que pode fazer isso, uma pessoa que perdeu um familiar e não aguenta mais viver. A dor é enorme. Mas qual é a maior dor de um suicídio? Queria escapar e deixar de existir. E não consegue deixar de existir, continua pensando. Essa é a sua grande dor. Continuar existindo e pensando... Ele tem outro tipo de tratamento lá do outro lado? Tem. O tratamento não é só energético, vai ter que ter um tratamento psicológico. Conversar com a criatura e tirá-la do looping com a ideia da autodestruição. Já várias vezes. É uma das minhas especialidades. Por isso mesmo? É muito difícil você soltar um espírito suicida que está agarrado, porque o pensamento dele prende ele aqui. Tá? Ele associa toda a vida dele só com o corpo. Imagina, a vida inteira dizendo, não existe nada, eu sou o corpo. Não existe nada, eu sou o corpo. Quando ele sai do corpo, a única referência dele é o corpo. Aonde que você acha que ele vai ficar? Grudado na única realidade que ele tinha, que era a ideia do corpo. Esse é o problema também. Um ateu também é a Depende do forma? Ateu. Você pega um ateu que é uma pessoa excelente, faz o bem para todo mundo, apenas não acredita em nada. Quando ele desencarna, ele está numa condição boa e ele percebe claramente que o fato dele existir descomprova para ele o que ele achava cá embaixo. Eu acho que deve ser bem pior, por exemplo, um fanático religioso, por exemplo, sim, sei lá, exatamente. evangélico. Ele tem todo um conceito ali. E outra coisa, agora, se você tem um ateu e que ao mesmo tempo é uma pessoa pilantra, ferrou. É o combo. Então, o lance não é se a pessoa acredita nisso ou naquilo, é como ela é. Eu conheço pessoas que não acreditam em nada, que são pessoas ótimas. E conheço estudantes espirituais complicadíssimos. Então... tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Exatamente. O lance todo é o caráter. Pessoa sai, tô viva, ela muda de opinião porque ela é ótima. Agora, alguém cabeça dura vai ter mal. Eu não morri. São aqueles caras que baixam aqui e fica teimando que não morreu. É um processo da mente. Deixa eu tirar uma dúvida. Você estava comentando em relação à projeção. Vamos dar um exemplo. Eu treino bastante projeção, vou e começo a ajudar o pessoal. Aí eu encho o saco e falo, mano, não quero mais isso aqui não. Vou começar a sair e ficar vendo as coisas. Vou tocar o puteiro. Mas na projeção. Na projeção. Tá. Tem alguma coisa, tipo assim, os espíritos vão falar, pô, esse cara aí, vamos dar uma controlada. Depende, vamos ver várias possibilidades. Por exemplo, é a mesma coisa de você, por exemplo, ser um ótimo médico, tá fazendo residência, e você desiste da residência, você tem professores ótimos. Eles vão se preocupar com você. É um talento que está se perdendo. Vão tentar fazer de tudo para te recuperar para ali. É um exemplo. Ajuda espiritual vai ter. Mas vamos supor que o residente não quer mexer e realmente desistiu da medicina e agora caiu numa gandaia, numa outra coisa. É um desperdício consciencial para ele, mas é a escolha da pessoa. É o livre-arbítrio. Então, na saída do corpo, isso não vai acontecer pelo seguinte. Você aplica energia em um e outro. Com o passar do tempo, a hora que você fala, eu não quero mexer com isso, não tem jeito. Espíritos carentes já escutaram que você ajudou durante anos, eles vão atrás de você. Igual uma pessoa que está com frio vai na direção da fogueira. E aí começa a haver pressão espiritual, você não aguenta. Eu conheci vários médiuns que tentaram desistir da mediunidade, da desobsessão, e foram obrigados a voltar. Um caso, o sujeito acordava de madrugada, Rafael, dormindo com a esposa, incorporado. Com uma entidade assim, eu não morri na cama. E aí a mulher tinha que conversar. Aí o mentor dele acopla e fala assim, ele não quer trabalhar lá no centro, vai trabalhar em casa toda noite. Enquanto ele não voltar a trabalhar, eu vou forçar ele a trabalhar aqui na cama. Quer assim o resto da vida, mas vai trabalhar. O cara teve que voltar, não ficar incorporando toda madrugada. A revelia. Então, existem muitos casos. Agora, quando alguém está bem consciente, não ocorre esse problema. Agora, é possível outra coisa. Ao longo da história, tem muitos exemplos. Você vai gostar de Star Wars. Gente que desviou para o lado escuro da força. Essas pessoas não nasceram para aquilo. Elas eram pessoas do bem, que em algum momento desviaram. Isto sim pode acontecer. E uma pessoa que antes ajudava, agora virá, vamos dizer, médium das trevas e prejudicar a própria humanidade que antes eles ajudavam. A história está repleta de exemplos.
Não, tem a ver com o caráter da pessoa desviar para o lado ruim. No ocultismo se falava, o discípulo da luz caiu na treva. Você já estudou ocultismo também? Sim, eu estudo de tudo. Ocultismo, espiritismo, umbanda e yoga. Poete, essas coisas? Sim, porque eu trabalhei anos com desobsessão, em sessões mediúnicas. Então eu juntava o estudo da saída do corpo com todo o resto. Por isso que eu fui vendo coisas lá e coisas aqui, e juntando. Tem muito de mito nessa área, agora tem coisas reais. Por exemplo, Felipe, se o Peter tá com uma bronca sua e pede para fazer um trabalho de magia para você. O que é magia? A arte de ancorar energia nos elementos para determinadas finalidades. Então ancore essa energia do ódio do Peter num elemento, espíritos vêm, puxa essa energia e joga em você. Então, tecnicamente, o que é a magia? Energia. Então, como que você não ficaria acessível a essa energia se você não estiver vibrando na mesma faixa dele de ódio? Certo. Aquela energia não chega em você porque não há. Quer dizer, não adianta fazer um trabalho de magia pro Buda, não vai pegar. Então, existem trabalhos de magia, agora existe condicionamento religioso. Você vai no lugar, o pessoal fala, tem um trabalho para você, e não tinha nada. Sim. Por condicionamento. Então, e outra, não vamos confundir trabalho de magia, porque muita gente, principalmente na área da religião no Brasil, confunde muito magia com a cultura afro-brasileira. Havia magia na Europa antes da descoberta das Américas, havia magia na Índia, na velha China. Hoje, quando você fala em magia, o pessoal pensa num despacho da encruzilhada. E por preconceito racial contra a cultura negra. Os negros trouxeram para cá. Caramba, tinha magia na Europa antiga, na Índia antiga, na China antiga. Por estereótipo, você imagina século XVIII, século XVII. Seu Manuel, português, Dona Maria, tem lá uma fazenda com vários escravos. É festa dos escravos. E eles são católicos, estão lá de longe olhando. Os escravos dançando, de repente um deles incorpora uma entidade e começa a dançar. Aí o que seu Manuel e Dona Maria fala? Incorporou o capeta. Lá, esses negros. Isso começou com um estereótipo negativo. O cristão não entendia a parte anímica do africano. E começou o estereótipo. E no Brasil, você ainda tem toda a cultura xamânica indígena, também diferente, que foi demonizada. Como a Umbanda trabalha com um pouquinho da parte afro, um pouquinho da parte indígena, misturada com a parte branca, ficou sendo alvo de religiosos fanáticos, atacando que, na verdade, é o preconceito religioso. E outra coisa, não dá para entender uma pessoa dentro da religião dela de olho na religião do outro. Porque se a pessoa estivesse feliz na religião dela, não estaria prestando atenção na religião do outro e agredindo o outro. Esses agressores de gente da religião do outro, eles são os encapetados pelo fanatismo. Porque você, se está bem, o seu vizinho, não importa se o seu vizinho é da linha X ou Y, ou se o seu vizinho é materialista, importa é o caráter dele. Se você não está vendo o caráter, está vendo roupagem religiosa, você está usando a religião como ponto de ataque para o outro. E isso existe em todas as áreas, no Oriente e no Ocidente. Não esquece, galera, se inscreve aí e deixa o like aí no vídeo também, que é importante, ativa o sininho de notificações. Em relação a esse negócio do espírito tá ali observando uma situação tal depois da morte. E aquele espírito que, vamos supor, vou dar um caso à parte, ele tá lá, não sei o quê, pô, aí ele olhou lá e viu que a mulher dele, uma semana depois que ele morreu, já tá, não sei o que, bibibi, lá. Tem umas que não esperam o cara desencarnar, né? Uma semana, mas às vezes nem isso. Nem isso. Como é que é a reação do espírito? Você já presenciou depende da maturidade. É a mesma coisa aqui. Como é que alguém encararia a traição do parceiro ou a parceira? A maturidade da pessoa aqui é o que ela reagiria do lado de lá. De toda forma. Agora, o mais legal, ô Felipe, você desencarnou, desgruda daqui, cara. A maior dificuldade que tem em espíritos apegados é o seguinte: imagina alguém, um alcoólatra crônico, que é um problema social muito grande, destrói a família, é muito sério. Então, ele se apegou na questão do vício do álcool. Quando ele desencarna, não tem álcool no plano astral. E o alcoólatra vive em looping com a ideia do vício. Como do lado de lá não tem, há uma carência, né? Uma abstinência. Chega um mentor espiritual e fala assim: irmão, abriu uma luz aqui, passa para outro plano. Ele não vai passar porque ela não tem álcool. Então o foco dele volta-se para a terra, aonde ele não da bebida para o santo. Ele não tem mais o corpo, ele volta pelo hábito. Então quem é que tem um hábito? Ele, outro alcoólatra. E ele encosta na aura, porque semelhante atrai semelhante. Ele não vai encostar na aura de quem não bebe. Porque aquilo que o cara bebe se converte em energia. É a energia que ele vai puxar, oriunda do teor alcoólico. Então,
uma pessoa com um vício grande, que só tem na Terra, ela não quer passar para a luz, porque ela não tem o que ela quer. Isso explica vários espíritos apegados. Aqui, por questão de... Eu estou usando o alcoolismo, a droga, então, é uma coisa destrutiva demais, que prende a consciência na matéria.